Olá, vamos conversar hoje sobre a natureza divina de Jesus Cristo. De onde surgiu essa hipótese de que Jesus não seria Deus? Primariamente, tenho que informar que este vídeo trata-se de uma conversa muito respeitosa e também respeito as opiniões e as teses de outras pessoas, mas defendo essa ideia de que Jesus é Deus e vou provar nas Escrituras que Jesus sim tem essa natureza divina. Antigamente existia um homem chamado Ário e ele tinha talvez o seu livro ou talvez usava a Bíblia ou alguma outra teoria para convencer os cristãos da época de que Jesus não era Deus, era filho de Deus, mas talvez seria um profeta, alguma coisa assim. E muitos cristãos começaram a atender essa hipótese, talvez começar a dar credibilidade. Então todos os cristãos se reuniram para definir essa questão. Seria Jesus Deus? Vamos definir isso antes que isso vá longe demais. Então eles conversaram, leram a Bíblia e chegaram à conclusão que Jesus sim é Deus. Vamos fazer um estudo então, através da Bíblia, para provar que essa conclusão de muitos anos atrás ainda é vigente e é a totalidade da verdade. Temos um grupo religioso hoje em dia, acredito que seja o único que não considera Jesus Deus, seriam as Testemunhas de Jeová. Nessa Bíblia deles acabava tendo informações de traduções diferentes das outras Bíblias. Então temos esse cenário. Um dos grupos religiosos mais visíveis por suas polêmicas decisões doutrinais são as Testemunhas de Jeová. Elas afirmam que Jesus não é Deus e suas Bíblias contêm traduções diferentes de outras Bíblias, como os seguintes que comprovam que Jesus é Deus e foram substituídos de forma a ter entendimento de que Jesus é um Deus menor. O texto citado de que Jesus seria um Deus menor é de João 1:1. Aqui você pode conferir em grego a tradução correta do original. Temos aqui a palavra Deus em grego e ela se repete aqui, tudo em maiúsculo, né? Theos. E aqui, Theos de novo. Então veremos que a tradução do grego original está: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, Theos em grego, e o Verbo era Deus, Theos. Então vemos aqui que no original está comprovado que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então você sabe que depois no versículo 2 está aqui o Verbo, na verdade você vai entendendo que é Jesus, né? O Verbo que se fez carne. Na tradução da Bíblia deles está escrito: e o Verbo era Deus com um D menor. Depois vamos verificar esse texto. Para provar que Jesus é Deus, temos as equivalências de atribuições e títulos exercidas por Jesus e o seu Pai em igualdade no Antigo e no Novo Testamento, o que seria idolatria se Jesus não fosse Deus. Temos em Isaías 45, do 22 ao 23. Olhai para a minha pessoa e sede salvos vós, todos os limites da terra, porquanto eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Aqui temos falando, na verdade, do Antigo Testamento sobre o Deus Pai Todo-Poderoso, né? Então, em Romanos 14:11 está escrito: porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Aqui temos o tetragrama do nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Aqui ele cita Isaías 45, certo?
E em Filipenses 2, do versículo 10 ao 11, está escrito: para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui temos uma clara definição de que existe Deus Pai, Jesus Cristo e também a atribuição a Deus sendo feito para o Filho. Então, todo o joelho dobrando para Jesus Cristo. Assim como Deus havia dito anteriormente no livro de Isaías, que foi citado em Romanos, que todo joelho se dobra diante de Deus. Vamos ver mais equivalências paralelas que são verificadas na Bíblia. Aqui temos Deus Pai Todo-Poderoso à esquerda e Jesus à direita. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os. Mas vós não escutaste, nem inclinastes o vosso ouvido para ouvir. Está em Jeremias 25, 4, que é o Antigo Testamento. No Novo Testamento, temos então Jesus sendo o que envia os profetas. Jesus afirma que era ele que enviava os profetas. Está escrito: portanto, eis que eu vos envio os profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Mateus 23, 34. Agora temos em Salmos 24, 10. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E aí agora estamos falando de Jesus. Em 1 Coríntios 2, 8. Porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da Glória. Você está vendo como está falando de Jesus como Senhor da Glória? E antes em Salmos 24, 10, como o Deus Pai Todo-Poderoso, como o Senhor da Glória. Em Isaías 44, 6, no Antigo Testamento, diz: assim diz o Senhor: eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Agora estamos falando de Jesus Cristo. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Quando eu vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: eu sou o primeiro e o último. Aqui temos a equivalência de Jesus com o Deus Pai Todo-Poderoso, em Isaías 46, citado, né? Agora em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 13, está escrito: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Veja que aí Jesus está dizendo que ele é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, exatamente como diz também no Antigo Testamento. Em Isaías 44, 6 está escrito: eu sou o primeiro e o último, fora de mim não é a Deus. Agora vamos para Êxodo 20, 10. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. E aí em Mateus 12, 8, que é o Novo Testamento agora, vai dizer a mesma coisa de Jesus. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é o Senhor. Veja só. Ele tem autoridade divina de Deus como o Senhor. Então temos em Êxodo 3, 14, o que está escrito: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Isso aqui é uma referência à metafísica. Então, nós somos criados por Deus, portanto, nós existimos. Mas Deus, ele é, porque ele está antes da existência. Os judeus, eles sabiam dessa conotação metafísica de que Deus está acima da criação, então ele está acima do tempo, e eles entendiam essa parte de que Deus, quando diz eu sou, ele está acima da criação, é um Deus verdadeiro. Temos então no capítulo
8 de João, mostrando Jesus nessa mesma equivalência. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, temos a equivalência metafísica entre Jesus e Deus Pai Todo-Poderoso do Antigo Testamento. Temos em Jeremias 23, 6, o texto seguinte: nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome com o que nomearão: Senhor, justiça nossa. Agora em 1 Coríntios temos o texto: mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual foi feito para vós, para nós, por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então aí vemos como sendo justiça do povo de Israel, novo texto em Deuteronômio 6:13. Ao Senhor teu Deus temerá, e a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Jesus, ao falar com Satanás, em Mateus 4:10, disse: então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Veja que ele está citando o Deuteronômio 6:13, né? Que somente a Deus verdadeiro que será adorado e servido. E a partir daí você vai verificar que ele foi adorado em Mateus 28:9. E elas chegando abraçaram a seus pés e o adoraram. Disse: creio, Senhor, e o adorou. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a ele, pois ele é a tua vida, a longura dos teus dias. Então, em Deuteronômio 30, versículo 20, coloca Deus como sendo a vida, a longura dos dias. Em João 1, versículo 4, diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Está citando Jesus Cristo. Então tem mais uma equivalência entre o Antigo Testamento e o Novo, entre o Pai e o Filho. O novo texto do Antigo Testamento é: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Salmos 23:1. Agora temos então em João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Em Salmos 27, versículo 1, está escrito: o Senhor é a minha luz e é a minha salvação. Já no Novo Testamento está escrito: falou-lhes Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Vamos para Deuteronômio 32, versículo 39. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Agora temos em Judas, no capítulo 4, e negaram a Deus, único dominador e nosso Senhor, Jesus Cristo. Não terás outros deuses diante de mim. Em Êxodo 20, versículo 3. Tomé respondeu e disse-lhes: Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. Aqui temos mais uma comparação que você consegue fazer essa alusão de que não há outros deuses diante de Deus. E Tomé falou para Jesus: Senhor meu e Deus meu. Em Naum, capítulo 1, versículo 3 ao 4. O Senhor tem o seu caminho na tormenta. Ele repreende o mar. No Novo Testamento chega Jesus e faz de fato isso. Ele repreende o mar. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Mateus 8:26. De volta àquele estudo sobre João 1, versículo 1. O verbo era Deus. Então, Jesus é o verbo de Deus, que é Deus. Então, no grego original, estamos com essa palavra em negrito, theos, e theos ao final. A tradução
seria: no princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Theos, Deus, e Theos no final, Deus também, com maiúscula os dois. E na Bíblia das Testemunhas de Jeová está escrito: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Então é uma tradução incorreta. Tanto é que Deus disse que não há outros deuses diante dele. Aqui, Deuteronômio 32, 39. Vede, agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Vamos novamente ao João 1:1. Na Bíblia das Testemunhas de Jeová está escrito: no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Ou seja, Deus Pai Todo-Poderoso diz que não há nenhum Deus com ele, minúsculo. E aqui está uma tradução incorreta, de que há um Deus menor e que seria Jesus. João, no capítulo 1, versículo 18. Fica ainda mais claro, Deus em grego, repete seguidamente em grego, Theos e Theos, seguidamente. Correto? Então, a tradução correta é: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Temos aí duas pessoas de Deus, certo? Um que é o Pai e outro que está no seio do Pai. Ambos estão em maiúscula em grego. Então, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Na Bíblia das Testemunhas de Jeová, já vem a tradução incorreta. Nenhum homem jamais viu a Deus. Agora colocaram em minúscula. O Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Está vendo como é uma tradução incorreta? Porque ambos estão em letra maiúscula em grego. Vamos em João 20:28. Por muitos anos a letra E, kai, em grego, foi removida e adicionada uma vírgula que não existe no original para deturpar a tradução. Esse erro foi corrigido em 2015 na Bíblia das Testemunhas de Jeová. Vamos lá. No grego original, você vê que está escrito E, que é esse kai, que a gente lê em português, mas na verdade é em grego, certo? Na tradução, meu Senhor e meu Deus, ele falou para Jesus em resposta, meu Senhor e meu Deus. Bíblia das Testemunhas de Jeová Antiga está traduzido, meu Senhor, vírgula, meu Deus. Você está vendo que no original não existe a vírgula, mas sim o E, que é o que a gente pode ler aportuguesado como cair. E nas Testemunhas de Jeová, feita a correção em 2015, a Bíblia ficou nesse trecho correta. Meu Senhor e meu Deus. Vendo que aí, ele respondendo para Jesus, ele demonstra a divindade de Jesus, como sendo Deus, com maiúscula inclusive. Meu Senhor e meu Deus. É de equivalência. Em Colossenses 2, do 8 ao 9, dificulta-se o entendimento adicionando qualidade, como se não fosse Deus, mas tem qualidade como Deus, nessa tradução da Bíblia do Testemunho de Jeová. No grego original, está escrito, na tradução é assim, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Na Bíblia do Testemunho de Jeová, está escrito diferente. Está escrito, porque é nele que toda a plenitude da qualidade divina mora corporalmente. Então temos aí um pouquinho de confusão para não dar para entender se ele é Deus ou não, se é só a qualidade e tudo mais, né? Em Filipenses 2:6, mostra que Jesus, sendo em forma de Deus, se esvaziou, abriu mão do estado de total poder para a forma humana como servo e dar exemplo de humildade. Na Bíblia da Testemunha de Jeová é traduzido de modo a dizer que Jesus nunca nem pensou ser igual a Deus, mesmo afirmando que ele existia em forma de Deus, para a confusão do leitor. No grego original está aqui, Theos, Deus, com letra maiúscula, certo? A tradução correta, de Filipenses 2:6, o qual, subsistindo em forma de Deus, Theos, não julgou que o ser igual a Deus fosse coisa
de que não devesse abrir mão. Ou seja, sendo Deus, ele ainda considerou que até isso ele abriria mão. Então, na Bíblia Testemunho de Jeová de 2015 está escrito: embora ele existisse em forma de Deus, aí já meio que confessa, nem mesmo chegou a pensar na ideia de tentar ser igual a Deus. O que não é correto, é uma tradução confusa e incorreta. Que ele abriu mão dessa forma que ele estava e foi para a forma humana. Então temos aí a fonte de que seria da própria Bíblia da Testemunho de Jeová. Em Isaías 9, no versículo 6, que promete a vinda de Jesus, consta que até mesmo nas antigas versões da Bíblia da Testemunho de Jeová, que seria Deus na terra, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o reinado está sobre os seus ombros. Ele receberá o nome de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Isso é Isaías 9, 6. No Antigo Testamento, como são muitas as adulterações que fazem a Bíblia da Testemunho de Jeová não serem utilizadas em estudos teológicos, iremos utilizar diretamente o grego, a tradução mais próxima. Em Apocalipse 1, no versículos 17 ao 18, Jesus diz ser o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, mesmo título de Deus no Antigo Testamento. Indubitavelmente, Jesus, pois, salienta que era vivo e que foi morto. Tem aqui esse detalhe. Ele fala, eu sou o primeiro e o seu último, o que era vivo e foi morto. Então, dá para ver que ele assume o papel de Deus e também diz que foi morto, ou seja, é realmente Jesus que está falando. Que quando foi crucificado, ele morreu e agora segue vivo. Segue o texto. Quando vi, caiu aos seus pés como morto, porém pôs a mão sobre minha mão direita, dizendo, não temas que eu sou o primeiro e o último, aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Vemos então a chave da morte e do inferno, que é citado também no Novo Testamento como sendo Jesus. Então ele esteve morto e viveu, e é o primeiro e o último, que é o título para Deus. Vale lembrar que o termo Filho de Deus significava na época para os judeus como a mesma essência e substância, não algo criado ou descendente. Foi exatamente por isso que Jesus foi morto, por acusação de que estaria dizendo-se Deus, sem ser Deus, segundo os judeus, pois estaria blasfemando. Vamos lá. Em João, capítulo 10, versículo 30, Jesus prova consubstancialidade com Deus Pai. Eu e o Pai somos um. E por isso, uma vez mais, os judeus pegaram as pedras para apedrejá-lo. João, no capítulo 8, versículos 58 a 59, Jesus prova metafisicamente ser Deus, pois não existe, mas é. Isso a gente leu anteriormente, mas para salientar novamente, vamos ler. Disse Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui então Abraão, sendo homem, ele existiu, ele foi criado. Esse é o conceito metafísico. E Jesus então diz, eu sou. Ou seja, ele nunca existiu, de fato. Ele é. Então ele passou a existir por uma encarnação do verbo. Ele já era antes de existir. Então vemos aí. E quando ele falou que ele era, os judeus já perceberam, metafisicamente, ele estava se comparando a Deus. Um detalhe desapercebido é, as pessoas se prostravam diante de Jesus. E isso era proibido, prostrar-se diante de criaturas, que não são Deus. Por exemplo, anjos e profetas e tudo mais. Temos aqui essas palavras, não vou dizer que é a pronúncia correta, mas você vê que prostrar significa ato de adoração. Então a pessoa coloca o rosto em terra, como a imagem, e adora aquele ser que está na frente dele como sendo Deus. Em algumas ocasiões, alguns profetas se prostraram diante de criaturas, anjos, por exemplo, e foram advertidos e reprimidos para não se prostrar em adoração, pois seria idolatria. Prostrar-se só a Deus. Veja como eram repreendidos os profetas ao se prostrarem. Apocalipse 22, capítulo 8 ao 9. Eu, João,
sou quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos. Quando eu vi e ouvi, prostrei-me. Ali no grego está escrito o original de prostrar-se aos pés do anjo, que os revelava a mim. A fim de adorá-lo, entretanto, ele me admoestou: olha, não façais isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e de todos os que guardam as palavras deste livro. Adora, pois, a Deus. Em Apocalipse 19:10, novamente diz: diante disso prostrei-me, ali está em grego o original, aos pés num gesto de adoração. Mas ele imediatamente me orientou: olha, não façais isso, sou conservo dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Ao contrário de reprimir o ato de prostrar-se, Jesus aceita essa atitude de adoração, pois ele assume a sua autoridade como sendo Deus, o único ser que pode ser adorado. Temos essa imagem e várias passagens em que pessoas se prostravam diante de Jesus. Então, ele provou, através da adoração dos homens, ser Deus. Em Lucas 17:16, demonstra essa alegação. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhes graça. E este era samaritano. Temos aí um samaritano que adorou a Jesus através de prostrar-se. Em Apocalipse 5:8, ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, que é Jesus, uma adoração de 24 anciões diante do Cordeiro prostrados. Vamos a Marcos 3, o versículo 11. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. Então até os demônios, eles se prostravam diante de Jesus, né? Vendo a autoridade de Deus nele, Filho de Deus. Em Mateus 8:2, um leproso, aproximando-se, prostrou-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Mateus 9:18 diz: falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou. Prostrou-se, adorou de joelhos e disse: minha filha acaba de morrer. Vem e põe a tua mão sobre ela e ela viverá. Mateus 20:20 diz: então se chegou a ele uma mulher com seus filhos, prostrando-se e adorando-o, pediu-lhe um favor. Veja aí mais uma que adorou a Jesus, prostrando-se. Temos aí mais exemplos, né, de Marcos 5:10, Marcos 14:35, Lucas nos capítulos 8, capítulo 17 e em Atos 10:25. Muitos outros textos mostram a adoração com o rosto em terra, prostrar-se diante de Jesus, teria acontecido e era direcionada a Jesus. Então, uma adoração a Jesus, que é Deus. Vemos que Jesus assumiu a posição de Deus através do exercício do título e da autoridade de Deus, fazendo milagres e recebendo adoração. Ele diz que ele e o Pai são um e também prova metafisicamente que ele é Deus, que antes que Abraão fosse, ele é, eu sou, ele disse. Então, ele prova metafisicamente que ele não foi criado, mas ele sempre existiu. Ele é, assim como Deus também é. E outros textos provam que o título dele era Deus Pai na Terra e Príncipe da Paz e tudo mais, dizendo aí a união entre Deus Pai e ele, Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, consubstanciais. Temos o texto de João, onde diz que claramente que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e depois diz que o Verbo se fez carne. Então temos aí Jesus, ele se fazendo carne, ele demonstra que aí mesmo ele está sendo criado como um homem, né? Ele está deixando a sua posição de Deus, conforme diz Filipenses, né? Ele deixa essa posição superior e vai a ser homem, totalmente homem, até morrer de verdade,
Espero ter contribuído com todos para a união entre as pessoas em uma só doutrina, acreditando em Jesus Cristo como Deus, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, e formemos uma só igreja em amor a Deus. Um abraço, até a próxima.